Nós temos uma porcentagem, né, bastante relevante, um número principalmente de ameaça e violência física, né, contra a mulher. E quanto à criança e adolescente, o número maior seria de abuso sexual e também o crime mais relevante. Mas também temos maus tratos e violência física. Porém, o número que prepondera com a violência sexual contra a criança e adolescente seria de abuso sexual. Pode registrar alguns números e o que a gente percebe é que a violência sexual contra a criança e adolescente é constante, né? A gente percebe que na travessão do Assurini, que é uma extensão territorial muito grande, desguarnecida da segurança pública, ocorre muito, né? Ocorre muitos casos. A gente percebe muito que a maioria dos autores são pessoas da família, é 100% mesmo, pessoas próximas, íntimas, né? E 80, 90% seriam padrastos, alguns casos pai biológico, mas o que prepondera é o padrasto, porque ele goza daquela intimidade, daquela proximidade com a criança. Muitas vezes a criança e o adolescente tem como pai, chama de pai, é criado por aquele sujeito, né, que usa disso para ter esse tipo de conduta. E muitas vezes ele foge do olhar da mãe, né? Porque a mãe às vezes confia, né? Os outros familiares confiam. É a pessoa que menos espera, né? E muitas vezes também a mãe sabe e é conivente. O que eu sempre digo que aí ela também vai responder criminalmente, né? Por estupro na forma omissiva, porque tem consciência, se for provado que realmente ela sabia, né? Ela vai responder também criminalmente por aquele crime, por aquela conduta. E a criança muitas vezes não tem coragem de falar por medo, que além da conduta do abuso, muitos deles empregam ameaça, né? E a própria violência física, fala que vai matar a criança, fala que vai matar o pai, a mãe, e aí a criança fica naquele silêncio. Então a gente luta por essa quebra do silêncio e também pede às pessoas que denunciem um crime, né, de ação pública incondicionada, é dever, é função social de cada um de nós que tem ciência fazer a denúncia. Aqui a gente recebe algumas denúncias nesse sentido e facilita o nosso trabalho, né? A gente pede que quem não tem coragem de vir pessoalmente faça a denúncia anônima, né? Pelo Disque 100, pelo 180, pelo 191. Então, é importante que faça essa denúncia, porque é a partir daí que a gente toma conhecimento. Não tem como a gente apurar nada se a gente não chega até nós, né? Principalmente a questão da autoria. E existe muito medo, né? Ainda as pessoas têm medo porque vivem às vezes em comunidades, principalmente na zona rural, e não tem esse apoio, não tem a parada da segurança pública, eles ficam com receio de denunciar esses crimes. É um crime que como eu disse, de ação pública incondicionada, então não precisa ser a vítima, né? Porque às vezes a vítima não tem coragem, tem receio, e às vezes criança e adolescente não vem mesmo, né? No caso de adulto ainda tem umas que tem medo, mas na criança é porque não tem essa condição ainda de vir, né? E precisa também do responsável legal. Mas aí qualquer pessoa pode, que tenha conhecimento, não precisa ver. Porque o que mais dificulta esses crimes também é isso, porque são crimes que não deixam vestígios muitas vezes, porque, por exemplo, se houve o que as pessoas têm muito, falam de forma equivocada, que se não houve uma conjunção carnal, não há o estupro, não há o abuso. Mas há muito tempo já mudou o Código Penal nesse sentido. Então, qualquer ato libidinoso, qualquer toque já é considerado estupro. Então, além disso, o que acontece? O toque muitas vezes não vai deixar vestígio. Vamos fazer um exame. Muitas pessoas ficam ligadas ao exame. Eu quero o exame do meu filho, eu quero o exame para saber se realmente aconteceu, se o menino está inventando. Muitas vezes o exame, eu vou dizer 90% dos casos, o exame não vai dar nada. Por quê? Foi um ato libidinoso. Esses atos libidinosos são toques lascivos, que não vão deixar vestígio algum. E não quer dizer que não houve. Pelo contrário, houve sim o estupro. E aí,
esse é mais um dificultador desse crime, de comprovar. Também não tem testemunhas, né? Porque normalmente o autor ele vai usar, né, de clandestinidade, de meios escusos e ocultos, né? Ambiente privado, quando a mãe dorme, quando a mãe sai. Então, reservado com a criança ou com o adolescente. Por isso, basta que a criança fale. Nós temos aqui a escuta especializada no Parapaz, que a psicóloga, o assistente social fazem com essa vítima, depois passa para nós e aí a gente faz essa análise, começa a fazer a investigação com testemunhas, que não precisa ser oculares, como eu disse, que é praticamente impossível um crime desses. Ocorre ainda, porque às vezes tem uma criança menor que passou pelo local, que chegou de surpresa, e aí fica mais fácil, a gente pode ouvir essa criança. Mas a maioria dos casos não tem. Então, assim, o que vai contar muito é a fala da criança, da vítima, né? A escuta daquela criança, que aquela criança externar. Então, se você é um vizinho, um amigo, familiar, e percebe, né? A criança às vezes não te falou, mas a criança que sofre violência sexual, ela dá sinais, né, daquele abuso. Então, a criança é introspectiva, a criança, ela não quer sair, né? A criança quer ficar mais naquele ambiente reservado, ela não conversa, ela muitas vezes não quer ir nem para a escola, ela tem vergonha, ela é mais tímida, ela não fala. Aquilo ali já é sinal. E muitas vezes a criança também começa a repelir aquele seu abusador. E aí é onde a mãe tem que ficar muito atenta. Nem sempre, mas em alguns casos ela repele. E aí ela começa a não querer ficar com aquela pessoa. E a mãe muitas vezes não entende. Ah, deixa de bobagem, menina. Ele é seu tio, ele é, né, seu pai, que às vezes o padrasto é tido como um pai. Mas já é algum sinal, tem que observar. Não estou dizendo que é 100% que vai ser isso. Às vezes tem um outro probleminha. Mas muitas vezes acontece o abuso e a criança começa a não querer ficar naquela companhia daquele adulto. De forma um pouco superficial, tem muitos casos, né? Eu não sei se eu posso dizer a maioria, mas tem uma grande parcela de pessoas no ambiente religioso, né? Que se aproveitam. Mais uma vez, é a questão do se aproveitar da confiança, né? Como tem a questão da confiança num familiar, também tem a confiança por achar que está dentro da igreja, né? De uma pessoa do ambiente religioso, né? De um líder. No caso, a gente vê muito próprios pastores e também alguma liderança de grupo de jovens, né? Porque a pessoa que tem esse tipo de conduta, ela já se aproveita para estar naquele espaço que tem criança, naquele espaço que tem adolescente, que ali é um ambiente favorável, propício para ele. É o que a gente tem percebido. E também a questão da classe social, o que eu comentei é que, assim, a gente percebe que chega até nós. Eu não sei se esse corresponde ao número real, né? Mas o que chega até nós são pessoas de uma classe social mais baixa, né? As vítimas. Pode até ter o agressor com um nível mais, como eu relatei, que às vezes tem uma babá, que é uma menor de idade, e sim, né, o abusador seria o patrão de uma classe mais alta, mas a vítima sempre chega para nós das classes menos favorecidas. Pede, né? A gente reforça, não se cala, denuncia, é um crime muito grave, a gente não pode deixar nossas crianças sofrendo esse tipo de abuso. Eu reforço também que as mães, né, ou o responsável legal, que nem sempre é a mãe que cuida, zele por sua criança, dê banho na sua criança, cuide da higiene pessoal e íntima, que às vezes tem muito tempo que a criança está sofrendo e aquela responsável legal não se atentou para isso. E está tendo sinais, não só psicológicos, mas físicos. Mas muitas pessoas, elas não zelam pelo cuidado da sua criança, então não sabem nem o que está acontecendo com a criança. A gente reforça nesse sentido. Também os canais de denúncia, né? Que é o 181, 180, 190 da Polícia Militar, o 100, né? O próprio Disque 100. Então, reforçamos esses canais. E a questão da rede de proteção. A rede de proteção seria aqui o Parapaz mesmo, com apoio psicossocial. Aqui a criança vai ser ouvida por lá, né? A criança ou o adolescente. Uma testemunha que seja criança ou adolescente também é ouvida pela equipe psicossocial. Depois eles continuam fazendo esse acompanhamento. Caso seja necessário, também faz o encaminhamento para a rede de proteção, que é o NASF, é o CREAS, é o CRAS, né? Para continuar acompanhando o CRAS do bairro, continuar em acompanhamento daquela família. Que a gente também fala muito isso, que um problema é
descobrir o abuso, investigar e prender o cara. O segundo problema é continuar acompanhando aquela família, porque a partir daí é que eles vão precisar de apoio e suporte, principalmente a criança. Porque o que eu vejo muito é que depois disso, se a criança ficar desguarnecida, desprotegida pela rede de proteção, ela vai começar a ser pressionada por familiares para retirar, para dizer que não foi aquilo. Então, muitas vezes eu não consigo condenação final daquele acusado, porque chega na época do processo, que aqui é o inquérito, né? Ela fala bonitinho, tudo ok. Chega na época do processo, ela já passou por tanta coisa que a gente sabe que tudo é muito demorado, né? Nosso judiciário é super afogado. A criança já foi tão martirizada, tão psicologicamente importunada, que ela muda sua versão. E aí acaba todo com tudo que foi construído. Então, isso é que é importante da rede de proteção estar trabalhando, né, ativamente nesse sentido de continuar esse acompanhamento dessa criança. E se for necessário, retirar mesmo. Por isso que os órgãos, igual o Conselho Tutelar, tem que estar visitando com frequência. Se perceber que está tendo esse tipo de ameaça, de abuso contra a criança, não o sexual, mas abuso no sentido de fazer ela mudar, né, do pensamento, mudar a fala dela inicial e mentir no depoimento, tem que ser retirada, tem que pôr em outro lar, né? Em outro familiar ou que seja no ECOM. Mas não pode permitir que isso aconteça para preservar a criança.